Fala pessoal, vocês acreditam que uma pessoa sem faculdade nos Estados Unidos pode ganhar um salário de 2.400 a 8.000 dólares mais ou menos por mês? Convertendo pelo dólar de hoje, né, que está em 5,11, estamos falando aí de algo em torno aproximado de 12 até 40 mil reais por mês. Mas calma, pessoal, antes que alguém pense, né, que eu estou falando, prometendo algo fácil, né? Esses quase 8.000 dólares que eu estou falando aqui, situações mais extremas, na época de período de colheita, você está trabalhando mais de 100 horas por semana, às vezes até pode ser 120 horas, né? Você começa de manhã e às vezes vai até tarde da noite. Não é todos os meses, às vezes é de 3 a 4 meses, às vezes pode ser até 6 meses, né? Mas normalmente é 3 meses. Trabalha no domingo, feriado, não tem hora, tá? Não é o salário normal isso, tá? E não é garantido. Ah, definitivamente isso não é uma rotina fácil que eu tô falando, tá bom? Mesmo assim, existem trabalhos reais nos Estados Unidos que não exigem uma faculdade, né? E que valorizam justamente aquilo que muita gente no Brasil já sabe fazer, né? É operar maquinários, máquinas, trabalhar na roça, dirigir caminhão, construir, soldar, fazer manutenção, cuidar de animais. São N coisas, tá? Nesse vídeo aqui, pessoal, vou mostrar para vocês 7 desses trabalhos, o nome deles em inglês para você pesquisar no Seasonal Jobs, e aí que você vai encontrar uma melhor oportunidade para você que não quer fazer uma faculdade, mas quer ganhar um salário bom, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mas antes de começar, preciso deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Isso não é promessa de emprego e muito menos uma garantia de visto. As vagas que eu vou te mostrar aqui, elas aparecem no site do Seasonal Jobs, que é um portal oficial de empregos temporários, né, no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Ah, mas encontrar uma vaga nesse site aí, pessoal, não significa que será automaticamente contratado, até porque são gente do mundo inteiro concorrendo a isso. Cada empregador define a experiência que ele quer, o período de contrato, o salário, o local do trabalho, a forma de candidatura, cada um tem sua particularidade. E existe um outro alerta aqui importante para me definir, tá? Desconfie de qualquer pessoa que cobre dinheiro para garantir o emprego, né, um visto para você. Nenhuma agência séria que pode garantir o seu visto será aprovado, não existe isso, tá? Mas nesse meio aí pode existir golpista, tá bom? Então por isso que eu sempre recomendo seasonal jobs, que a chance de ter um golpista é muito menor. Ah, bom, basicamente é isso que eu tenho que alertar vocês. E agora vamos começar aqui para identificar as oportunidades para estrangeiro nos Estados Unidos. O primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos o trabalho agrícola, né? No site você pode pesquisar termos como farm working, agriculture worker ou harvester worker. Essas vagas podem envolver plantio, colheita, irrigação, poda, seleção de frutas, limpeza diária, carregamento de produtos agrícolas, né? São N situações. É uma das portas de entrada para que são mais conhecidas, né, pelo visto H2A, destinado para trabalhadores agrícola temporário, como eu já falei em vários vídeos aqui, você pode conferir na playlist. O piso salarial varia conforme o estado, né? São regras aplicáveis à vaga em diferentes estados diferentes, né? E na tabela que são apresentadas, vai de 14 dólares até 20 dólares, né? Como, por exemplo, a Califórnia. Ah, fazendo uma conta simples em relação a isso daí, por exemplo, só, alguém que recebe 15 dólares por hora, ele trabalha algo em torno de 40 horas por semana, teria aproximadamente 2.400 dólares brutos em um mês, né? E aí receberia, às vezes, semanal, quinzenalmente, né? Porém, agora tem épocas que durante a época de safra, como eu já falei outras vezes aqui, as horas, a quantidade de horas são muito mais intensa, né? E acaba ajudando muito mais você a receber um salário maior. Então, mas só que vocês têm que entender o seguinte: existe uma diferença entre ganhar muito, porque o valor da sua hora é bom, né? Muito bom, e ganhar muito porque você trabalhou muitas horas, porque você tem que fazer esse cálculo e sempre em relação às horas trabalhadas, que é o comum dos Estados Unidos se pagar.
Então, por isso, nunca olha sempre o valor final, olha sempre o valor por horas. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma vaga, um print de uma vaga lá do Seasonal Jobs, que é trabalho rural. A gente chama aqui no português do Mato Grossense aqui, né? É orelha seca, né? Bom, essa vaga ela é para Wisconsin. Tem ali o nome da empresa, né? O Impact LLC. Tá mostrando ali para quando é a vaga, dia 24/9/2006, ah, até dia 18/11/2026, né? E ali também tem o e-mail e o site deles. E olha o valor da hora que estavam pagando ali, pessoal. 18,22 por hora, dólar, tá bom? Isso daí é uma pessoa que está procurando um trabalhador H2A. Olha o e-mail lá, H2A tá escrito no Gmail, né? Então é uma vaga, uma fazenda que uma propriedade que realmente contrata pessoas com H2A. Então essa daí é uma ótima oportunidade para você se candidatar. O segundo trabalho aqui, pessoal, é operador de máquinas agrícolas. No Seasonal Jobs você procura por Agriculture Equipment Operator. Essas vagas podem ser envolver tipo tratores, plantadeiras, pulverizador, colheitadeiras, carregadeiras, carretas graneleiras, são N maquinários, até Bobcat. E aqui aparece uma oportunidade muito interessante para o trabalho para brasileiro que já trabalhou em fazenda, tá? Nos Estados Unidos não basta, por exemplo, você escrever o currículo, né, que você tem experiência no campo. O empregador quer saber exatamente quais máquinas você já operou. Eu falo isso aqui no vídeo que eu falo sobre o currículo. Dá uma pesquisadinha lá, pessoal, que eu falo como que você coloca os tipos de maquinário que você já trabalhou e isso ajuda muito, tá? E por quanto tempo também você já trabalhou, quanto tempo você já usou esses maquinários, tá? Por exemplo, você já operou o trator com GPS, já regulou plantadeira, sabe trabalhar com pulverizador, já acompanhou colheita, né? Sabe fazer manutenção básica. Isso tudo aí são coisas que ajudam demais, porque é coisas que eles perdem tempo ensinando. Eles estão dispostos a ensinar, mas eles perdem tempo ensinando. E se você souber fazer isso, já coloca lá na frente também. Quanto mais específico que você conseguir comprovar sua experiência, maior pode ser sua vantagem. E eu falo isso sobre o currículo, pessoal. Algumas vagas que exigem os operadores, né, que têm experiência, ela oferece um salário acima dos trabalhadores agrícolas braçais, e vai ser um trabalho mais tranquilo, mais de boa, que você vai estar ali dentro do trator, no caminhão, porém ele exige um nível de responsabilidade muito maior, porque afinal de contas estamos falando de maquinários que custam um valor muito alto, questão de milhões de reais, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma vaga dessa de operador de equipamento agrícola para North Carolina, ou seja, Carolina do Norte, e ela está pagando cerca de 19 dólares por hora. E olha ali o e-mail e olha o telefone ali, pessoal. Se vocês quiserem se candidatar, olha o período também ali de contratação. Geralmente é para essa época da colheita que eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês, que começa por mais ou menos setembro ali, já está começando a época da colheita em muitos locais nos Estados Unidos. O terceiro trabalho aqui, pessoal, nós temos aqui o motorista de caminhão. Você pode encontrar essas vagas pesquisando da seguinte forma: Truck Driver ou Harvey and the Tractor Trailer Truck Driver, ou seja, são basicamente essas palavras aí que você vai encontrar essas oportunidades. Existe oportunidade ligada ao transporte de grãos, insumo, equipamento, produtos de fazenda, armazéns, elevador de grãos, são vários tipos, tá bom? E é uma área que pode pagar muito bem, mas exige uma atenção maior e um nível de inglês um pouquinho melhor também. Dependendo do vínculo e da distância, né, percorrida, da atividade, das regras do estado, né, o trabalhador precisa ter uma licença americana, que é a chamada CDL, né, CDL, que seria a carteira de caminhão, e algumas operações exclusivamente agrícolas podem existir essa exceção, né? Porque são áreas próximas, até 250 milhas você não precisa da onde você está trabalhando. Ter carteira de motorista de caminhão no Brasil e experiência comprovada ajuda, mas não significa que a pessoa poderá trabalhar nos Estados Unidos com essa vaga. Então, por exemplo, uma das possibilidades é você ir primeiro como trabalhador agrícola comum, e aí às vezes a empresa ali pode te ajudar, uma empresa que você tenha contato ali te ajudar, ou você mesmo faz por conta
Para tirar a CDL, dependendo do estado, você consegue, como um trabalhador H2A. E aí você vai gastar algo em torno de 3 até 5 mil dólares. Porém, dá uma olhadinha aqui no print, pessoal. Motorista de caminhão agrícola. Essa vaga ela é para a região de Nova York, né? Também o período ali, olha ali quando o período começa. Começou agora dia 1º de junho, né? A vaga. E ela vai até dia 1º de março, abril de 2027 ali. Então você já tem uma ideia. E olha lá o valor da hora. $30,96 cents por hora. Isso é um valor muito bom. Imagina você trabalhar 100 horas por semana ganhando isso. Provavelmente não vai ser tudo isso, né? Mas pode ocorrer também. Mas mesmo que trabalhe pouco, o salário já é muito bom, tá? E olha lá, o e-mail de referência, pessoal, H2A, ou seja, eles querem um trabalhador temporário pelo visto H2A. Então, essa é uma oportunidade excelente, pessoal. Agora me diga uma coisa, pessoal. Dos três primeiros trabalhos aí, qual combina mais com a sua experiência, né, do trabalho agrícola? Máquinas ou caminhão? Escreva aí no comentário aí. E se esse vídeo aqui mostrou alguma informação que você ainda não conhecia, né? Por favor, se inscreva no canal, recomenda para alguém e compartilha. Será de grande ajuda aqui, tá bom, pessoal? Estamos sempre fazendo vídeo aqui toda semana. O quarto trabalho, pessoal, ele é sobre construção civil. Você pesquisa ali, por exemplo, Construction Labor, que seria o trabalho simples, né? Atividades podem envolver ali concreto, telhado, pintura, acabamento, reforma, montagem de estrutura e drywall, que são paredes de gesso, né? Que é o mais comum lá na construção americana. E diferente do trabalho agrícola, essa é uma das vagas geralmente aparece para dentro do programa H2B, que é a mesma coisa que o H2A, porém para ele trabalhos não agrícolas. Aqui um ponto importante, o H2B, pessoal, ele tem regras e prazo e limite diferente do H2A. E tem também um certo limite, né? Não é porque alguém sabe trabalhar como pedreiro que automaticamente conseguirá uma vaga também. Mas a experiência profissional pesa muito, porque eles precisam muito e a tendência está sendo combater a imigração ilegal, então está aparecendo muitas vagas, né? E quem sabe assentar piso, por exemplo, trabalhar com concreto, fazer acabamento, instalar revestimento ou executar reformas, precisa descrever essas habilidades, né, de uma maneira bem objetiva no seu currículo, acaba te dando uma vantagem muito grande, tá bom? Só para você ter ideia aqui, eu achei aqui uma vaga aqui, acabador de concreto, para trabalhar com concreto, no estado do Iowa, se eu não me engano. E ele aqui estão pagando cerca de 32,14 dólares por hora. É um trabalho extremamente pesado, muito dificultoso, né? Mas olha o valor, que diferença de ganho. Se você já pesquisou um pouquinho sobre os Estados Unidos, você já viu que tem muitos brasileiros que vão para lá ilegal ou como indocumentado, fica como turista, trabalha na construção lá ganhando algo em torno de 12 a 15 dólares a hora. Olha só essa oportunidade, quanto que ela está pagando. Veja, pessoal, não é necessário você fazer uma imigração ilegal. Você tem ótimas oportunidades estando legal. O quinto trabalho aqui, pessoal, é manutenção. Você pode procurar ali como Manutention Working ou Farming Manutention Work. Na minha opinião, essa é uma das habilidades mais subestimadas que tem aqui nos trabalhos, né? Uma fazenda não precisa apenas de alguém para plantar e colher, né? Ela precisa também de pessoas que saibam consertar cercas, reparar galpões, cuidar de irrigação, trocar mangueiras, fazer soda, identificar tipo, defeitos, né? Realizar manutenção básica de maquinários. Muitas vezes essas vagas, pessoal, o principal dela é o trabalhador agrícola, né? Ou operador, mas só que nessas vagas aqui a pessoa ela tem muito mais habilidade e ela acaba tendo uma possibilidade muito maior, porque toda fazenda precisa disso, né? E é uma capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. E o funcionário ele acaba se destacando muito, porque resolver problemas é uma das coisas que deixa tipo, o trabalho mais valorizado, né? E aqui, para vocês terem ideia, pessoal, coloquei aqui uma assistente de armazém aqui, por exemplo, que tem manutenção e reparos. Se eu não me engano, essa vaga é do Missouri ou Mississippi.
Ela tá pagando ali 16,51 dólares por hora. É uma vaga muito boa, um valor muito bom, tá? E olha ali o tipo de e-mail. É e-mail H2A também, escrito ali H2A, ou seja, trabalhador H2A. Eles querem muito trabalhador H2A. Sexto trabalho, pessoal, é o paisagismo. No site você pode procurar ali como Landscape Working ou Ground, work, é, Ground Crapper. São vagas para cortar grama, podar árvores, instalar jardins, cuidar de irrigação, limpar terrenos, manter áreas externas de casas e condomínios, hotéis, empresas ali organizado, né? O paisagismo. Muitas dessas oportunidades são sazonais. Sazonais que eu digo tem em período do ano, tá? Por exemplo, tem regiões que nevam, então nesse período não se trabalha. Mas no período do primavera, outono e o verão, você vai ter muito trabalho. Muitas dessas oportunidades também, pessoal, aparece principalmente para o visto H2B, e no período que tem maior demanda, né? E envolve muito trabalho físico. Então a pessoa ali tem que estar no sol, no frio, na chuva, carregando peso. É um trabalho pesado, porém paga-se bem também e tem com muita contratação. Aqui para vocês, tem um print aí, né? Trabalho de jardinagem. Isso aí, se eu não me engano, é Tennessee, se no estado. Me desculpa se eu estiver errado aqui, tá, pessoal? Mas só para ter uma ideia aqui. Ali tá pagando 18,22 por hora, dólar, né? Tem o telefone da pessoa ali, quem tem o iPhone consegue mandar mensagem fácil para esse telefone aqui. Olha ali o visto, o e-mail, H2B. Ou seja, para quem é trabalhador H2B. Então, tem oportunidades muito boas, pessoal. Eles estão dispostos a super contratar. E no sétimo trabalho, pessoal, em viveiros e estufa, né? Procure por Nursery Working ou Greenhouse Work. Essas atividades podem incluir aí, preparação, substrato, plantio de mudas, transplante, irrigação, organização de bandejas, aplicação de fertilizante, preparação das plantas para venda. Em algumas vagas, o ambiente é mais protegido do sol, né? Tem uma estufa ali. A chuva não é área aberta, né? Mas não é necessariamente assim para todos, tá? Não, nem sempre vai ser um trabalho leve. Tem aquelas plantas menorzinhas, mas só que tem aqueles local que tem plantas maiores, né? Para que árvores, pé frutífero, né? Também tem isso daí. E ainda pode exigir carregamento de vaso, então vai ter ali alguns trabalhos que são um pouco mais pesados. Porém, esse trabalho aqui tem muito trabalho que é, é um trabalho bem cuidadoso que tem que ter uma certa leveza. Então, querendo ou não, eles acabam contratando muitas mulheres para esse trabalho aqui, porque você está ali, às vezes, reproduzindo uma planta que você vai colocar uma sementinha que ela, ela é minúscula, aquela semente. Então, às vezes, o homem ele não tem essa destreza para fazer isso ali como uma mulher. E essas oportunidades de trabalhar em estufa, pessoal, são uma das oportunidades que mais se contrata casal. Então, é uma possibilidade muito boa. Aqui eu coloquei mais uma vaga aqui, um print. Também acredito que seja Missouri ou Mississippi, né? Desculpa se eu não estiver falando certo ali. O valor que estão pagando por hora é 17,50 por hora. E ali tem o e-mail e o telefone. Então, para quem quiser, tá aí a oportunidade também, pessoal. Bom, e para quem não quer trabalhar no campo, também existe oportunidades temporárias, né? Em processamento de alimentos, produção, hotelaria, limpeza, cozinha. Pesquise termos como Food Processing Working, Production Working, Housekeeping, Hotel Working. Esses empregos eles aparecem principalmente com vista H2B, porque são atividades não agrícolas. Pode envolver limpeza de quartos, organização de hotel, preparação de alimentos, embalagem, processamento de produtos, né? Apoio a cozinhas industriais. A vantagem é trabalhar em ambientes fechados, eu não trabalho passando frio, e nem calor. E a desvantagem é que muitos desses serviços aí também são é, fisicamente, ou seja, exige muita pessoa ali, um trabalho corrido, muito puxado, né? E algumas vagas dessas vai exigir um pouquinho mais de inglês. Mas aqui eu peguei uma vaga aqui, por exemplo, no Texas, estão pagando 17 dólares por hora. E ali tem um e-mail, tem um site para trabalhar numa limpeza de hotel.
Você pode ver que tem o nome do hotel ali. E é para atendente de limpeza, né? E aqui como bônus, pessoal, tem um trabalho aqui de pastoreio com ovelhas, cabra, né? Animais em campo, né? Às vezes pode ser também é, exemplo de gado, né? Você pode fazer esse cuidado. É uma categoria especial dentro do H2A. Aqui ele colocou o valor já por mês de 2.132 dólares. Esse valor aqui, pessoal, não é que ele vai pagar esse valor todo mês, é o valor mínimo garantido, ele já colocou calculado ali. Muitas pessoas preferem colocar o valor por hora, americano, mas só que como é, quando você vê uma vaga dessa aí, exatamente essa pessoa está querendo contratar um imigrante de fora. Porque ele sabe que a maioria das pessoas de fora gosta de ver o valor por mês, não o valor por hora. Então ele já coloca isso aí para chamar atenção. Não significa que você vai ganhar só isso. Esse é o valor mínimo garantido que você vai ter ali por mês, trabalhando 40 horas semanais. É isso que é colocado dentro desse tipo de vaga. Na maioria das vezes você vai trabalhar 70 horas por semana tranquilamente, tá? É uma vaga do Texas, ali tem um e-mail, telefone para quem quiser. E isso é um pulo do gato muito bom. Bom, obrigado por ter me acompanhado mais uma vez aqui no vídeo, pessoal. E para você que quer começar, que gostou disso aí, se inscreva primeiramente aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa. E se você quer aprender aí o passo a passo, olha ali no playlist do meu canal. Aqui é o primeiro vídeo que eu tenho ali, né? É como trabalhar aqui nos Estados Unidos de forma fácil. É bem detalhado, é uma explicação praticamente de um curso, pessoal. E eu estou fornecendo totalmente gratuita, porque depois eu não consegui terminar de realizar esse sonho aqui, não significa que eu não quero que as outras pessoas sejam felizes e realizem o sonho dela, tá bom? Então, obrigado por vocês acompanhar aqui mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.